Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando de hoje. Aqui a gente discute temas de alto impacto. Nosso objetivo é te ajudar a transformar as obrigações de telecom em ações que vão gerar facilidade e segurança para o seu provedor de internet. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. Sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje é o Wi-Fi 6. E eu já começo com a primeira pergunta, Sr. Godoy. O que é o Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6 é a sexta geração, né, do Wi-Fi, que é um padrão de comunicação de dados, né, que usa algumas faixas de radiação restrita. Né? Então, o Wi-Fi começou lá atrás, no padrão 802.11a, né, que é um padrão do Instituto de Engenharia Eletrônica e Elétrica, e o pessoal passa a produzir equipamentos que funcionam naquele padrão, né, para poder montar redes, né, sem fio. Originalmente era tudo indoor, né, tudo para dentro de estabelecimentos. Perfeito. E as pessoas costumam confundir aí o 5G com o Wi-Fi 6? Existe uma correlação entre os dois? Apenas assim, uma simultaneidade, né? Próximo o lançamento do 5G, do Wi-Fi 6, mas não existe nenhuma relação de padrão entre o Wi-Fi 6 e o 5G. Tanto o Wi-Fi 6 quanto o 5G são apelidos, né, que são dados pelo número de registro lá no I3E, né, no Instituto. O Wi-Fi 6, por exemplo, tem um nome de 802.11.ax. Então isso é só para ficar mais conhecido pelo mundo inteiro, para ser algo mais... Fica mais fácil, mais né? fácil, né? Conversar a mesma língua. Isso. Comercialmente, a Wi-Fi Alliance, que é um grupo que desenvolve esses padrões antes do registro lá no I3E, né? Eles resolveram, vamos chamar aí de Wi-Fi 6 para poder ficar mais fácil. Certo. E os dispositivos, o Sr. Godoy, eles já estão aptos para o Wi-Fi 6? Alguns dispositivos no mercado hoje já têm Wi-Fi 6. Mas são poucos e são aqueles top de linha, né? Mas rapidamente os novos lançamentos de novos modelos, né, já terão embutidos o possível funcionamento no Wi-Fi 6. Esse padrão, ele vem sendo trabalhado desde que ano, mais ou menos, Sr. Godoy? Normalmente o pessoal trabalha bastante tempo, né? Eu não sei dizer assim com precisão, mas acredito que uns 5 anos, pelo menos. Sim. Falando aí em vantagens, né? O Wi-Fi 6, ele traz algumas vantagens? O padrão Wi-Fi, originalmente desenvolvido para aplicações indoor, né? Ele passou a ser usado também outdoor, né? Então, isso aumentou, intensificou demais o uso do Wi-Fi. E começou a acontecer alguns problemas de interferência, né? Além disso, a demanda por banda, né, aumentou muito. Então, hoje, os padrões de Wi-Fi em funcionamento, né, eles não estão conseguindo resolver esses dois problemas. E o Wi-Fi 6 chega, então, para solucionar esses dois problemas principais, né, pelo menos, né, que é a interferência e a largura de banda. Então quer dizer que, em relação à velocidade também, vai conseguir potencializar uma maior velocidade para cada dispositivo? Sim. Além da maior velocidade para cada dispositivo, também a capacidade de conexão de um maior número de dispositivos em uma base de Wi-Fi 6. Né? Perfeito, perfeito.
E o que torna esse padrão a sensação do momento? Pois é, ele é a sensação do momento porque, como a demanda, né, está aumentando muito, jogos, TV de altíssima definição, de 4K, o 8K já está chegando. Então, os dispositivos sem fio, as redes sem fio indoor, né, já estão necessitando de um maior banda, né, e ficarem livres também de interferência. Então, agora chega o Wi-Fi 6 para resolver esse problema, todo mundo está com muita expectativa, né, para usar os novos dispositivos. A expectativa é muito grande, realmente. Agora, no quesito segurança, o quão seguro esse novo padrão, essa nova versão do Wi-Fi? Quando a gente fala em segurança, a gente pode ter dois olhares, né? Um é para a segurança da informação. Bem, cada vez que é lançado um novo padrão de transmissão de dados, normalmente já vem com uma segurança maior em relação à segurança dos dados, né? Agora, existe uma outra olhar para a segurança, que é a segurança da conexão, né? E o Wi-Fi 6, como inclusive permite o uso de mais de um canal ao mesmo tempo, então isso aumenta a segurança da conexão. Perfeito. Então, o Wi-Fi 6 ele seria uma alternativa de conectividade? Sim, Podemos dizer assim? é uma grande alternativa de conectividade. O 5G está para chegar, né? Mas a demanda de uso é muito grande e vão continuar a ser usados aquelas maneiras de você chega num determinado estabelecimento e ao invés de você continuar usando o 5G, você passa para o Wi-Fi disponível, né? Então, 5G com grande velocidade passa com o Wi-Fi 6 disponível para poder não ficar congestionando lá a comunicação de telefonia móvel, né? Sim. E qual a relação do Wi-Fi 6 com a tecnologia móvel? Existe uma relação entre eles aí? Como a gente já comentou, o Wi-Fi 6 e o 5G, né, eles não têm uma relação de tecnologia, né? São padrões, cada um voltado para o seu nicho de mercado, né? Ou telefonia móvel, ou uma comunicação indoor sem fio, né? Mas, como a gente acabou de comentar também, existe uma expectativa de que você possa descarregar o grande volume de dados de um dispositivo 5G através do Wi-Fi 6 quando você estiver com mobilidade restrita, né? O que é a mobilidade restrita? É uma mobilidade dentro de um determinado local. Certo. Como o Wi-Fi 6 ele se torna uma alternativa de conectividade, eu estava observando na internet vários comentários falando que isso vai ajudar muito em relação à economia de energia para os dispositivos. Você pode explicar um pouquinho, você tem alguma ligação em relação a isso? Como que funciona? Uma pequena explanação? Quando você tem uma conexão de telefonia móvel de uma qualidade baixa, né, normalmente o seu telefone faz um esforço maior para poder se comunicar com a base. Certo. Né? E esse esforço maior vai acabar por gastando mais bateria. Se você está com uma conexão de telefonia móvel de baixa qualidade, você estando próximo a uma rede Wi-Fi 6, né, o seu telefone vai se conectar a ela e normalmente ela vai estar muito mais próxima do seu dispositivo e vai exigir muito menos energia para você fazer essa troca de informações naquela velocidade que você fazia, por exemplo, no 5G. Perfeito. E a latência também é um ponto que vai ter um trabalho melhor em relação a esse novo padrão de comunicação?
A latência, ela vai depender da rede de uma maneira geral, né? Então, se o pessoal já está preparando todas as redes para se enquadrar no padrão 5G, né? Então, aquela última milha, que é o Wi-Fi 6 que vai cumprir, né? Também vem preparado para trabalhar nessa baixa latência. O que não vai fazer diferença é se você tiver uma rede antiga, né, e apenas a última milha em Wi-Fi 6. Aí não vai adiantar, porque a latência alta vai estar inserida na infraestrutura e não na última milha que é para o Wi-Fi cumprir. Então vai depender de todo o conjunto, de toda uma estrutura. De todo o conjunto. Né? Mas como tudo está evoluindo, né, então a gente caminha para uma latência menor. Sim. O Wi-Fi 6 ele pode rodar em faixa livre de frequência ou vai ser uma faixa ali exclusiva para a utilização desse padrão? Todas as comunicações no padrão Wi-Fi são feitas em chamadas faixas de frequência livre, porque elas são isentas de licenciamento, né? Se são faixas livres de licenciamento, não existe o uso exclusivo para um determinado usuário, né? Então, todos os usuários poderão usar aquela faixa. São equipamentos chamados de radiação restrita. Isso quer dizer que a potência envolvida não é grande, então o alcance é pequeno, né? Então, permitindo assim que todo mundo que quer usar possa usar. Agora, em relação à exclusividade, tem um detalhe a ser comentado, que a faixa, né, a ser usada é exclusiva para o Wi-Fi, né? Ou seja, nenhum outro serviço vai estar funcionando na mesma faixa de frequência. Maravilha. Joia. E algo que está sendo assim, percebido, que está sendo em relação à aplicação do Wi-Fi 6. Como que será essa aplicação? Bem, o Wi-Fi 6, como a gente já comentou, ele vem para suprir, né, a demanda de velocidade, né? Ele vem para suprir uma demanda por número de dispositivos conectados numa estação, né? E então, todas essas aplicações que hoje começam a dar problema nos modelos de padrões antigos, né, de Wi-Fi, vão resolver a situação. Que, se a gente for falar indoor, residencial, por exemplo, games, né, TV de 4K e em breve 8K, né, e em ambientes corporativos a quantidade de dispositivos conectados, uma velocidade o suficiente para atender a demanda. Entendi. E eu vou poder utilizar, aplicar internamente dentro de uma residência, dentro do estabelecimento, ou há outras possibilidades? O Wi-Fi, quando foi lançado lá no início, ele foi lançado com o objetivo de atender redes sem fios indoor, né? Depois, o pessoal começou a fazer a aplicação outdoor, né? E agora, na regulamentação, né, na homologação dos equipamentos de Wi-Fi 6, está se querendo prever já o uso outdoor. Então, como uma alternativa de última milha, né, de uma rede, de um provedor, por exemplo. Perfeito. Bom, recentemente a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos, ela anunciou a ratificação do padrão de internet Wi-Fi 6E lá nos Estados Unidos. Bom, o que seria esse padrão? Já nem bem lançou o padrão Wi-Fi 6 e já tem um padrão Wi-Fi 6E, né? O que seria isso exatamente? É porque na origem o Wi-Fi 6 ele foi previsto para usar as mesmas faixas de frequência
que os outros Wi-Fi usam, né? Mais concentradamente em 2,4 GHz e em 5,8 GHz. Existem as duas faixas de 900 MHz de 11 GHz, mas não são muito usadas. Então, essas duas faixas, elas são usadas intensamente pelo Wi-Fi desde o início, né, em todas as gerações. Quando chegou o Wi-Fi 6, iniciou-se o uso também nessas duas faixas, mas viu-se que a demanda por faixa era grande. Então, resolveram se estender, daí vem a letra E, estender para a faixa de 6 GHz. Então, está sendo locada, né, 1,2 GB em torno de 6 GHz apenas para o uso de Wi-Fi, já em alguns estados, países, né? Como, por exemplo, os Estados Unidos, o Chile. E o Brasil está prestes a locar nessa faixa, né? Existe aí uma briga entre os possíveis usuários, né? Uma boa parte quer que seja tudo para Wi-Fi, e as operadoras de telefonia móvel, elas querem reservar alguma coisa para poder colocar 5G, né? Então, mas isso não está sendo um padrão mundial. Então, alguns países estão deixando um pedaço para 5G e outros já estão pondo tudo no Wi-Fi, né? Então, na verdade, hoje o que acontece? O 802.11ax é o Wi-Fi 6E. Então, você vai comprar o equipamento, você não vai comprar mais o equipamento Wi-Fi 6, você vai comprar o Wi-Fi 6E, né? Porque ele vai poder usar 2,4, 5,8 e a de 6 GHz. E vai haver diferença de qualidade? Você está utilizando o Wi-Fi 6 numa dessas faixas que você está operando? A faixa de 6 GHz, como ela é bem extensa, ela permite que o equipamento, não conseguindo uma comunicação em um determinado canal, seja suficiente para atender a demanda, ele passa a usar mais canais, né? Então, dessa forma, o Wi-Fi 6E, que estiver usando a faixa de 6 GHz, vai poder ter uma qualidade superior a que o Wi-Fi 6 usando a de 2,4 ou a de 5,8. Perfeito. Maravilha. Mais dúvidas aí, Danilo, acerca desse assunto? Eu tenho uma dúvida que às vezes algumas pessoas podem estar se perguntando, né? A cada momento é uma nova evolução tecnológica, a cada momento novos dispositivos são lançados, né? Mas bem, suponho que eu trabalho num lugar onde ele já tem um roteador, né? Onde o padrão é o Wi-Fi 6. Mas eu, Danilo, não tenho ainda o meu dispositivo, né, preparado para essa tecnologia. O que vai acontecer, Godoy? Normalmente, o que deve acontecer é que se você compra um roteador Wi-Fi 6E, ele possivelmente vai estar também com possibilidade de usar os modelos anteriores, as gerações anteriores, né? Justamente para resolver esses detalhes. Então, hoje, por exemplo, você tem dispositivos Wi-Fi 5, né? Que funcionam em duas frequências, 2,4 e 5,8, inclusive simultaneamente. Então, possivelmente isso vai continuar acontecendo. E aí, usar 5,8, por exemplo, no padrão Wi-Fi 5, para atender os dispositivos que ainda não estão preparados para o Wi-Fi 6E. Vai rolar um processo aí meio que migratório, né? Sim. Aos poucos, né, os equipamentos vão passar a poder se conectar no Wi-Fi 6 e aos poucos vão deixando de ser usados as tecnologias anteriores, né? Certo. Analisando o momento, eu verificando algumas fontes na internet, e elas falam que esse ano de 2021 seria o momento, o ápice do Wi-Fi 6, né, que seria tomado uma proporção.
Qual que é a sua visão em relação a isso, com tudo isso que a gente está passando perante a pandemia, toda essa situação de onde o investimento está sendo um pouco mais segurando, né, os investimentos? Como que você vê? Qual que é a sua visão em relação a isso? O mercado queria o Wi-Fi 6 em 2020. Né? Inclusive a Huawei falou, olha, assim que for padronizado lá na regulamentação da Anatel, eu já estou vendendo. Né? Mas o que aconteceu é que atrasou um pouco, como a gente já comentou aqui, os Estados Unidos já está com o esquema todo pronto, o Chile já está com o esquema pronto, então está todo mundo aguardando para poder colocar em prática, né, as redes em Wi-Fi 6. Em telecom, está acontecendo o seguinte, em relação ao problema da pandemia. A conectividade está sendo mais demandada. Então, os investimentos para atender esse pessoal que está em casa e que não pode ir trabalhar no seu local de origem de trabalho, as reuniões que têm que ser feitas à distância. Então, há um investimento no setor de telecom continuou, né? Continuou. E você pode ver mesmo que houve um crescimento de internet fixa em tecnologia de fibra ótica, de 35% o aumento foi em 2020. Então, você vê que a situação é essa. A demanda está grande porque toda essa nossa situação está nos aumentando a demanda. É interessante que a gente vê onde que estamos caminhando para um meio de trabalho onde que o home office está se tornando cada vez mais comum, principalmente em grandes, né, cidades. Então, toda essa evolução tecnológica ela está caminhando para ajudar e para, né, para resolver os problemas que vão surgindo aí no decorrer do período. Né? Chegamos ao fim de mais um Descomplicando, né? Mais um podcast do Descomplicando. O tema de hoje foi o Wi-Fi 6. Agradecemos a todos aí pela atenção. Até o próximo episódio.